Neste vídeo vamos ainda falar de sessões e depois, obviamente, mais para a frente, quando começarmos a fazer exercícios, depois de aprendermos a trabalhar com o básico das bases de dados, nós iremos voltar certamente a utilizar algumas funções adicionais das sessões que não vamos falar aqui. Mas eu quero neste vídeo fazer aqui duas coisas. Primeiro, cumprir com uma promessa que eu tinha deixado num vídeo anterior de mostrar como é que é fácil aceder aos dados de uma sessão numa view, e vamos já ver isso de seguida, e logo depois mostrar-vos aqui uma forma muito direta de nós fazermos aqui um mecanismo de login e logout para nós percebermos como é que nós construímos a sessão, mas principalmente como é que nós destruímos uma sessão. Então, em primeiro lugar, mostrar muito rapidamente como é que nós podemos apresentar os dados numa view. Eu tenho aqui uma view que neste momento tem apenas um eco de rigorosamente nada, tem aqui os sessões, e eu posso criar aqui no index temporariamente qualquer coisa do género. Session, set, e agora aqui dentro eu vou criar o próprio array que vai conter dados de um utilizador. Vamos lhe chamar um usuário, que vai ter então o nome de João e o seu endereço de e-mail, que vai ser aqui teste@teste.pt. Ok? Ora, neste caso, eu já tenho dentro da minha sessão os dados deste usuário criados. O que nós vamos agora fazer aqui é simplesmente para ver os dados da sessão, vamos fazer aqui um print R que está aqui, ok? Então vamos chamar aqui o this, okay? Obviamente aqui com aquele cifrão, e vamos chamar aqui o print session. Eu vou regressar aqui, vou pressionar o F12, vou-me certificar que vou limpar daqui todos os dados que eu eventualmente possa ter aqui na sessão de exercícios anteriores, e vamos aqui executar então o public main, ok? Refrescar, cá está então, o nosso usuário já existe ali. Ora, se eu agora for aqui ao meu home e colocar echo session usuário, vocês vão ver como é muito simples. Eu agora, se chamar aqui a função mostrar, então vamos colocar aqui barra main barra mostrar, vocês vão ver como rapidamente aparece ali então a informação. E portanto é muito tranquilo de facto nós podermos utilizar os dados de uma sessão dentro de uma view. Eu vou fazer aqui um clear site data e vamos regressar aqui ao nosso trabalho, neste caso para fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui um echo index para nós sabermos onde estamos. Vou retirar daqui o mostrar, porque já não vou precisar dele, e vamos criar aqui artificialmente um sistema de login. O que é que eu digo criar artificialmente? Vamos criar uma função para injetar dados de login de um usuário na sessão, vamos criar uma função para fazer o logout e vamos criar uma função para mostrar se um usuário está logado ou não. Então vou fazer aqui um public function login, e neste login eu vou utilizar aquele mesmo mecanismo que eu acabei de mostrar há bocadinho, isto é, session, set, vamos aqui criar o array dentro e vamos definir logo aqui um usuário, vamos lhe chamar aqui Ana, e depois um e-mail, e vamos colocar aqui ana@gmail.com. Ora, a partir do momento em que eu executar esta função específica, nós vamos passar a ter então um login efetuado. Eu vou inclusive fazer aqui um echo login e de seguida o this print session. Ok? Vamos criar a função que nos permite perguntar ao sistema se existe um usuário logado. Public function usuário, vamos lhe chamar assim, e eu vou perguntar o seguinte: if session has usuário, então eu vou perguntar se a sessão tem uma variável de sessão chamada usuário, eu vou dizer echo existe usuário logado, caso contrário, else echo não existe o usuário logado. Ok, vamos colocar aqui um ponto, aqui assim, e temos então aqui o nosso, a nossa instrução condicional feita. Vamos trabalhar agora aqui o logout. Neste caso, o public function logout
e vamos criar aqui a destruição da sessão, e neste caso session destroy, e depois vamos redirecionar para o index. Então, neste caso, eu vou destruir todos os dados da minha sessão e depois vou fazer aqui um return redirect to e depois um site URL main. Ok? Bom, vamos verificar se de facto tudo isto está a funcionar. O que é que acontece? Se eu colocar login, eu vou injetar dados na sessão e eles depois vão ser apresentados. Se eu executar o usuário, ele vai-me verificar se existe ou não um usuário logado e vai-me apresentar essa informação. Se eu fizer um logout, ele vai destruir os dados da sessão e vai-me redirecionar para o main. E no main nós vamos executar obviamente o index, que é executado por defeito, e o que vai acontecer é que ele vai apresentar os dados que nessa altura existirem na sessão. Okay? Então vamos aqui fazer esta experiência. Eu vou novamente limpar tudo. Vamos aqui ao public, simplesmente para verificar que a nossa sessão existe, mas apenas com os dados que são injetados pelo CodeIgniter. Vamos aqui fazer um login. Ok. Ele diz-me, não existe este login, eu esqueci-me de colocar aqui o main, barra. Agora sim, fizemos o login e reparem como o usuário Ana e o seu respectivo e-mail passaram a constar dali. Ora, significa isto que se eu agora chegar aqui ao usuário, ele vai-me questionar se existe ou não um usuário logado. E reparem, ele diz, existe o usuário logado. Se eu limpar a sessão diretamente aqui, ok, a sessão foi limpa, e se eu novamente refrescar tudo isto, ele vai-me dizer que não existe um usuário logado porque os dados da sessão desapareceram. Então vamos fazer novamente aqui o login. Cá está, então, novamente a Ana logada. Significa que se eu for aqui a mostrar usuário, ou peço desculpa, é simplesmente assim, usuário, ele vai me dizer que sim, existe um usuário logado. Vamos tentar fazer o logout, e o que vai acontecer é isto. Reparem, o logout destruiu a sessão, fez um redirecionamento para o index, e o index, como tem lá o print session, o que ele foi fazer basicamente foi apresentar-me os dados que estão na sessão. Reparem que se eu agora aqui for, obviamente, ao usuário, ele vai me dizer que não existe nenhum usuário logado. Eu chamo particular atenção para o fluxo do código. Porquê? Muitas das vezes vocês vão estar a fazer um logout de uma forma que não vai funcionar corretamente. Porquê? Há um mecanismo interno de fluxo do código na distribuição da sessão do CodeIgniter que por vezes é falho, isto é, não funciona da forma correta. Ora, não quer dizer que se eu não fizer o Session Destroy, que ele não vai destruir a sessão. Aliás, há uma outra forma de o fazer, sem ser com o Destroy, mas com a função Stop. A função Stop e a função Destroy têm uma única diferença. Ambas fazem a destruição da sessão, mas no caso da função Stop, para além de destruir a função, ou melhor, a sessão, perdão, ele vai rejuvenescer o cookie da sessão. Isto é, ele vai adicionar um passo relativamente ao Session Destroy. O Session Destroy destrói os dados da sessão, mas mantém o cookie. O Session Stop destrói a sessão e destrói o cookie e cria um novo, basicamente. Portanto, o que nós estamos aqui a ver é isso. É a forma correta de vocês fazerem um logout. Nós iremos com certeza ter a oportunidade de colocar isto em prática conjuntamente com outras funcionalidades quando agora, durante os próximos vídeos, estudarmos as bases de dados e passarmos a ter condições para criar pequenas e médias aplicações, que é esse o grande objetivo. Estes vídeos iniciais desta playlist tinham como principal objetivo fazer-vos a introdução a alguns dos que são os aspectos mais fundamentais desta framework e depois, obviamente, todos os outros aspectos que nós não referimos, iremos referenciá-los à medida que formos construindo exercícios com esta framework de CodeIgniter 4. Mas muita atenção, eu volto a repetir, porque se vocês fizerem simplesmente um session stop e depois experimentarem a apresentar os dados que estão ainda na sessão, o que pode eventualmente acontecer é que, depois da execução desta linha, ainda existem dados na sessão. Então aqui um return com um redirect, isto é, um redirecionamento para
uma nova URL, que neste caso é dentro da nossa aplicação, resolve, neste caso concreto, o problema. Eu fiz algumas experiências com a framework e, à semelhança do que acontecia com a versão de CodeIgniter 3, havia aqui estas inconsistências de fluxo no que diz respeito à destruição da sessão e, por conseguinte, deixou de existir informação lá. Acontecia este caso emblemático de eu pedir para destruir a sessão e ainda assim a sessão continuava com dados lá enfiados. Ora, com este tipo de fluxo, vocês estão salvaguardados e, portanto, não há qualquer problema. Então, relembrando, vocês fazem um quadro de login, iremos cá fazê-lo, com certeza, em alguns exercícios, em que nós poderíamos apresentar aqui um formulário. O formulário, depois de submetido, iria verificar a uma base de dados se existia ou não o usuário, e se existia o usuário, ele iria injetar na sessão os dados desse usuário. Estava criada a sessão. Quando fazem o logout, porque clicaram lá em cima na barra do utilizador e fizeram um logout, o que vocês devem fazer é destruir a sessão ou parar a sessão e depois redirecionar para um outro local. Não estar à espera que depois a seguir a sessão fique limpa, porque há aqui de facto um problema de fluxo do CodeIgniter que por vezes gera alguma confusão. Se vocês seguirem esta filosofia, acredito, e podem deixar nos comentários que existam outras formas de o fazer, mas feito desta forma vai solucionar o vosso problema. E é óbvio que se vocês quiserem registar numa base de dados posteriormente que o utilizador clicou no logout, ou se quiserem ter um registro de logs em que indica que o utilizador fez um logout explícito, isto é, clicou lá no botão, vocês podem acrescentar o código todo que quiserem aqui, desde que depois redirecionem isto para um outro local, que neste caso será a entrada da nossa aplicação, onde normalmente nós iremos ter sempre uma verificação se existe um usuário logado ou não. Caso exista, vai aparecer a aplicação em si, o seu interior. Caso não exista, vai aparecer o formulário de login. Como disse já, nós vamos ter a oportunidade de fazer este tipo de exercícios mais lá para a frente. Próximos vídeos vão ser dedicados então à introdução ao conceito das bases de dados dentro do CodeIgniter, como é que nós configuramos, como é que nós podemos comunicar com bases de dados dentro desta nova versão do CodeIgniter 4.